paz do Senhor Jesus. Vamos ler o nosso versículo de hoje? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Ao estudar as 7 igrejas da Ásia Menor, peço que utilizem a Bíblia e orem antes de estudar. Faça pesquisa caso queira. Esse estudo é muito importante para nossas vidas. Jesus, enquanto fala com João, descreve a si mesmo como o primeiro e o último. Ele diz: sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. A seguir, Jesus afirma: tenho a chave da morte e do inferno, o reino invisível. Jesus diz a cada igreja como estão lhe agradando ou desagradando, lembrando que existiam outras igrejas como Coríntios, Galácia, Tessalônica e muitas outras, mas Jesus escolheu 7: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estas cartas nos ajudam a saber quando agradamos ou não a Deus. Aqui também você terá o esclarecimento do surgimento da mariolatria e da Igreja Católica, que se tornou a grande prostituta que matou e torturou e perseguiu os santos de Deus, e logo voltará novamente com toda a sua maldade. O que temos aqui agora é um mapa das 7 igrejas. Aqui, como podemos ver, essa parte vermelha é a Europa e essa outra parte aqui é a Ásia Menor. Aqui temos ali bem pequeno a Patmos, né, a ilha de Patmos. Ela é bem pequena e ela ficava próximo dessas 7 igrejas, né, não era tão distante. E aqui tem uma seta amarela, onde está identificando ali as 7 igrejas. São os pontos, né, os pontinhos pretos. Ela vai começar do seu lado esquerdo, né, de baixo para cima, contando ali 1, 2, o terceiro lá em cima e vai descendo. Elas não ficavam tão distantes uma das outras, mas a identificação delas é ali naqueles pontinhos, como vocês podem ver. Eu quero dizer para vocês um pouco, né, em relação ao governo, né, dessa península, né, como que Roma tornou-se governante ali dessa península. O povo hitita estabeleceu na Ásia Menor um reino que durou desde 1700 a.C. até 1180 a.C. Assírios, persas, gregos e romanos dominaram posteriormente a península. Quando o Império Romano se dividiu em 395 d.C., a Ásia Menor passou a fazer parte do Império Romano do Oriente, que se tornou conhecido como Império Bizantino. No século 25, os turcos conquistaram a península e a anexaram ao Império Otomano, que durou até 1922. Em 1923, a Ásia Menor tornou-se a parte asiática da República da Turquia. Introdução. As cartas para as igrejas se encontram no capítulos 2 e 3 do Apocalipse, mas o estudo do livro de Apocalipse nos leva a navegar por toda a Bíblia para entendermos que atitudes erradas refletem no futuro. Saiba que Jesus sempre perdoou nossos pecados, mas nunca falou que retiraria suas consequências. Apocalipse é uma revelação dada por Jesus por intermédio de João aos cristãos perseguidos quando
As autoridades romanas impunham aos cristãos o culto de adoração a César, imperadores. O livro trata de resistência dos fiéis às perseguições até o dia da batalha decisiva entre Deus e o diabo. O Apocalipse fala do desfecho final da história do mundo, incentivando os cristãos a permanecerem fiéis e alertando os incrédulos sobre as consequências de rejeitar Jesus. O livro utiliza símbolos do começo ao fim para descrever esse momento. Observação: iremos estudar somente as 7 igrejas da Ásia Menor. Revelação: a revelação dada a João ocorreu na ilha de Patmos no ano de 96 d.C. Significados: anjos. A palavra anjo em grego significa o mensageiro. Então aqui Jesus refere-se a mensageiros humanos, ou seja, o pastor da igreja. Candeiros ou castiçais. João refere-se à igreja, ao povo que busca a Deus e não a prédios. E também a 7 era da igreja cristã. Entendeu? Então, castiçais, ele está se referindo às pessoas que buscam a ele e também à era da igreja. Vencedores. Os vencedores. Ao falar às igrejas, o Senhor oferece recompensas ao vencedor. Esta é a vitória daqueles que venceram o mundo. Apóstolo Paulo. O primeiro mensageiro morreu por volta do ano 67 d.C. E então observe o que aconteceu com a condição espiritual do povo após a partida do seu mensageiro. Eles decaíram na fé, perderam o primeiro amor, e isso fez com que se tornassem religiosos. E isso aconteceu com todas as eras da igreja. Toda vez que o mensageiro saía de cena, a igreja dava lugar a doutrinas e coisas que não agradam a Deus. Em Atos 20, do 22 ao 38 de Atos, Paulo, ele se despede da igreja. Ele alerta aquele povo, que lobos, que pessoas com mente com desejos humanos estariam ali no meio deles, que era para eles tomarem cuidado, que era para eles se manterem firmes, O mensageiro da primeira igreja da cidade de Éfeso, que foi Paulo, morreu por volta do ano 65 a 67 depois de Cristo. Então observe o que aconteceu com a condição espiritual desse povo após a partida do seu mensageiro. Eles decaíram na fé, perderam o primeiro amor. E o mensageiro, que foi Paulo, ele ensinou aquele povo com sua própria vida o amor, o que era esse amor, E ele ensinou com seus próprios passos a combater o pecado desde a raiz. Ainda assim, eles não foram capazes de permanecer no mesmo espírito e se tornaram meros religiosos, deixaram de ser igreja. Bíblia. A Bíblia teve vários escritores, mas somente um autor. Apocalipse 4:11 e Mateus 24:35. Nenhum homem ou cientista foi capaz de provar o contrário da existência desta palavra tão verdadeira que até hoje nos mostra e revela tudo o que acontece diante de nossos olhos. A palavra de Deus é verdadeira, não há nada nela que não seja real, pois teve vários escritores, como bem sabemos, mas somente um autor, Deus, o Criador de todas as coisas. Nenhum homem ou cientista foi capaz de provar o contrário. Bem que tentaram, mas nunca conseguiram. Esta palavra é tão verdadeira que até hoje nos mostra e revela tudo o que acontece diante de nossos olhos. O livro no qual nos relata nossa atualidade é justamente o Apocalipse, cujo escritor é João e o autor Jesus. João estava no espírito na ilha de Patmos, totalmente ligado a Deus.
Entrar no Espírito do Senhor é não dar lugar à carne, pois João ele estava totalmente conectado com Deus. Jesus se revela para João. João vê Jesus totalmente diferente daquele que teve na terra. Jesus aparece a João glorificado, diferente. Apocalipse 1, do 13 ao 15. Como bem sabemos, João teve o privilégio de andar com Jesus aqui na terra. Foi um dos seus discípulos. Entre eles era o mais novo e também muito querido por Jesus, ao ponto de encostar a cabeça no peito de Jesus. João 13, 25. João, em sua revelação, escreve tudo o que viu ordenado por Jesus. Aqui, como vimos, João, ele estava em espírito, né? Estava conectado com Cristo. João foi arrebatado para o dia do Senhor. Ele foi transportado para o dia da vinda de Jesus, para que nos relatasse tudo o que há de acontecer no período das tribulações e também no período, nas eras da igreja. João vê Jesus totalmente diferente daquele que teve aqui na terra. Jesus aparece a João glorificado, com um corpo diferente. Jesus esteve aqui na terra como filho do homem. Ele andava em Jerusalém, todo simples, com suas sandálias, com suas roupas, totalmente simples e humilde. Fez a sua jornada pela humanidade, mostrando que devemos ser humildes e simples na obra do Senhor. E esse mesmo Jesus que até hoje muitos judeus não aceitam, não aceitaram, pois esperam um Messias rico, cheio de prosperidade terrena. Então aqui em João, voltando em João, em sua revelação da vinda de Deus, Jesus ordena que ele escreva tudo que viu, tudo que ele estava vendo ali diante dos olhos dele. Jesus ordena que ele escreva sobre os 7 castiçais de ouro, que são as 7 igrejas da Ásia Menor, e as 7 eras da igreja, cujo nós somos a última era, que é a era de Laodiceia. Então, essa revelação feita por João é uma revelação do futuro, É o futuro que nós estamos vivendo e que vai ter um fim e está próximo. Plenitude dos gentios. Plenitude significa completo ou totalidade. O povo de Israel endureceu seus corações, assim veio a plenitude dos gentios. Romanos 11, 25. Agora entenda, de forma alguma Deus esqueceu o seu povo. Deus tem compromisso com o povo de Israel. Sua promessa, a aliança desde Abraão, Isaque e Jacó ainda prevalece. O que acontece é que Deus nunca trata 2 nações ao mesmo tempo. A plenitude dos gentios, o povo de Israel, como diz, endureceu seus corações. Assim veio a plenitude dos gentios. E esse endurecimento do coração de Israel, o próprio Deus, ele permitiu que isso acontecesse. Isso tudo é plano de Deus. Sabemos que nossa filiação é herdeiro de Deus e que podemos chamá-lo de Pai Celestial e que hoje temos a marca do Espírito e que fomos selados para a nossa redenção. Deus de forma alguma rejeitou o seu povo ou se esqueceu deles. Deus tem compromisso com o povo de Israel e sua promessa, a aliança dele com Abraão continua. E em Israel sempre vai existir um remanescente, um fiel, que nunca se dobrará a outros deuses, que são os eleitos. Mas é certo que após a grande tribulação, pouquíssimos judeus serão salvos, que é a numeração de 144 mil. Nós gentios, nós como gentios, fomos enxertados na boa oliveira, e ele fez tudo e nos deu Jesus, nos deu o seu Espírito e a fé. Devemos tomar muito cuidado com o que falamos do povo que se chama pelo seu nome, o nome de Deus.
a menina dos olhos dele. Então é isso. Eu espero que você tenha entendido essa introdução, que é de grande importância para que assim você possa entender a mensagem da era de cada igreja que iremos estudar. Que Deus te abençoe, te guarde e até a Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor.